Olá, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre perguntas sobre constelação sistêmica. O terceiro vídeo é: que tipo de terapia é a constelação familiar? Se você não me conhece, eu sou Caterine Riera, sou consteladora sistêmica, então vamos falar um pouquinho disso. Que tipo de terapia? Eu tenho o vídeo 1 e o vídeo 2, se você não assistiu ainda. O vídeo 1 é para que serve a constelação familiar e o vídeo 2 é quando devo procurar a constelação. Então, que tipo de terapia? Bom, a constelação familiar, ela não é exatamente uma terapia. Se você depois, quando você terminar esse vídeo, você volta no vídeo 1 e 2, que você vai entender melhor o que eu estou te falando. Por que ela não é terapia? Porque apesar dela ser, ela é uma abordagem terapêutica, ela é um evento que acontece em uma sessão. Existe a terapia sistêmica, que não é a constelação familiar em si. Na terapia sistêmica, que a gente faz aqueles atendimentos de toda semana, aquele acompanhamento semanal, quando o cliente quer, a gente usa outras ferramentas além da constelação. E às vezes a gente não usa nem ferramenta nenhuma, às vezes fica só no bate-papo. A constelação, então, ele é uma técnica. Ele é uma técnica que ela funciona como um teatrinho, onde, através de uma questão que você traga, você tem um problema. Vou dar um exemplo. Você não para emprego. Você tem 40 anos e o máximo de tempo que você fica no emprego são 3 anos. Você enjoa. Você enjoa, chega uma hora que você não suporta mais, você vai embora. E isso está te trazendo problema porque você não está conseguindo montar o seu colchão financeiro, você não tem estabilidade financeira por causa disso, você passa alguns períodos desempregados, enfim, isso te traz problema na sua vida. Então você veio para uma constelação. Aí você vai falar assim: mas Caterine, o que isso tem a ver com a minha família? Tudo a ver com a sua família, na nossa visão sistêmica, na nossa abordagem. Então, eu, por exemplo, vou conversar com você, alguns consteladores não conversam, porque não conversar era a forma que o Bert Hellinger constelava. Não perguntava nada, nem deixava a pessoa falar, que ele falava que se emaranha, se enrosca lá com os problemas da pessoa. Eu converso uns 40 minutos antes da sessão com a pessoa para colher algumas informações do sistema familiar dessa pessoa. Então eu vou perguntar como que é a relação dessa pessoa com o pai e com a mãe dela, como que é a relação dos pais como casal. Mas Caterine, eu vim trabalhar e eu não paro emprego. Eu vou perguntar isso, a relação com os irmãos, como que era a relação com os avós, qual a história dos avós, como é a história deles como casados, qual a história do vô. Eu vou fazer um apanhado geral. Eu não vou querer que a pessoa me conte historinha, muito pelo contrário, eu vou fazer perguntas assertivas, uma anamnese. Igual quando você vai no médico. Você sente dor no dedo do pé, sim ou não? Você sente dor no calcanhar, sim ou não? Mais ou menos assim. Para que a hora que for colocar os representantes, e no jeito que eu trabalho, eu utilizo bonequinhos, e alguns consteladores trabalham em grupo, então você vai presencial lá e outras pessoas que estão lá irão representar o seu pai, a sua mãe. Essa pessoa que está representando, ela vai entrar no seu campo. Isso é fenomenologia. E é incrível, porque quando a pessoa entra no seu campo, por exemplo, a pessoa entrou lá no campo, foi representar seu pai, ela começa a sentir coisas no corpo, ela começa a ter sentimentos e sensações diferentes que ela não teria normalmente. E aí ela diz ao constelador: eu tô com uma vontade de, sei lá, de ficar me mexendo, eu tô com vontade de deitar no chão, eu tô com vontade de virar de costas para aquela pessoa. Com boneco, quem diz é a própria pessoa que está constelando. Então a pessoa fala: eu quero pôr o boneco desse jeito, quero virar o boneco para lá, quero virar o boneco para cá. Isso é campo, isso é fenômeno. E aí eu me perdi do que eu ia falar. Olha que loucura.
Tá. Então não é, isso é terapia. Então não é terapia. É uma sessão. Então é uma sessão como se fosse um teatro. Eu prefiro falar que seria como um diagnóstico, mais um diagnóstico do que uma terapia. Terapia é aquilo que você vai fazer toda semana e que você vai trabalhar toda semana. Caterina, então não serve para nada? Serve pra caramba. Você imagina o que seria do mundo se não tivesse os aparelhos, os tomógrafos e as ressonâncias magnéticas? Como como que era a vida antes? As pessoas nos anos 20 morriam de diarreia. Hoje em dia você toma um Floratil e resolveu o problema. Morria-se de apendicite. Morria-se de coisas improváveis hoje. Vocês falam, nossa, mas esses poetas que eram boêmios morreram tudo muito jovem, com 20 e poucos anos, 30 anos. Então você imagina o que seria da medicina se não fossem os aparelhos, né, os exames. A constelação familiar vai fazer isso. Ela vai trazer para você uma consciência que você não tinha. Algumas pessoas que já fazem terapia há muito tempo já têm. E algumas pessoas que estudam, que gostam desse assunto, que assistem vídeos meus e de outros consteladores, elas já têm mais ou menos a noção. Mesmo assim, normalmente, assim, na maioria das vezes, as surpresas, porque assim, não tem uma fórmula matemática para dizer que quando acontece tal coisa no sistema, vai acontecer tal coisa com a pessoa. Então, quando vem constelar, aparece, surge, o campo mostra para essa pessoa o que está em desordem. Então, para terminar, não é a sessão de constelação sistêmica, é uma sessão. A terapia chama-se terapia sistêmica e você vai fazer toda semana. Então não é para pensar que se você fez uma constelação na vida, ou duas ou três, você é uma pessoa terapeutizada, porque uma coisa é diferente da outra, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço imensamente se você deixar seu like em troca por esse vídeo. Peço para você me seguir lá no Instagram, meu Instagram é Caterine Rieira Terapias. Namastê, eu vejo você.